Então, agora, oficialmente, minhas energizadas, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer enorme estar com vocês aqui e boa noite. Vamos dar início aí a essa aula. Meu nome é Viviane Oliveira, eu sou terapeuta holística especializada em Feng Shui. E nessa aula eu vou mostrar para você como se blindar da negatividade, como ter aí um relacionamento harmonioso, viver em uma casa harmoniosa, né? Como você vai fazer para ter prosperidade financeira. E é isso que eu quero mostrar hoje para você aqui. Mas antes de mostrar, né, eu quero contar um pouquinho como o Feng Shui entrou na minha vida, como eu tive essa mudança, como isso aconteceu. Eu quero compartilhar hoje com você aqui, mas antes eu sei, tá? Eu sei que pode parecer bom demais aí, talvez o que eu vá falar. E eu também pensaria assim, então eu não tiro a razão de vocês, tá? Eu também pensaria dessa forma, tá? Desde que isso não tivesse acontecido comigo e eu não tivesse visto com meus próprios olhos. Então é por isso que eu tô vindo aqui compartilhar com vocês e mostrar para vocês que maravilha é essa, né? O quão poderoso é essa metodologia. Após aplicar esse método que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, eu posso dizer que tenho um casamento harmonioso, uma casa saudável, família feliz, onde a prosperidade reina, né? E ela entrou aqui na nossa live, na nossa aula, olha. Ela entrou na nossa aula, gente. Deixa eu colocar ela aqui. Peraí, Mica. Ela quer participar da aula com vocês, gente. Então, voltando lá, né? Eu tenho um casamento harmonioso, tá? Eu tenho uma vida saudável, eu tenho uma família, graças a Deus, maravilhosa, uma vida próspera, mas nem sempre foi assim, tá? Nem sempre foi assim, eu tive problemas como todo mundo tem. E vou falar pra vocês, foi difícil e eu passei aí uma caminhada longa até eu descobrir e eu entender como funcionava, tá? Então, seguindo aí um pouquinho da minha história, tá? Eu nasci na Zona Norte do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, tá? Eu nasci num bairro da Zona Norte e desde pequena o mundo holístico, ele sempre me atraiu, tá? Ele sempre me atraiu, eu sempre tive desejo de utilizar terapias, trabalhar com terapias holísticas, né? E eu sempre tive vontade de utilizar as terapias holísticas para melhorar minha vida. Quando eu cresci, eu acabei me afastando um pouco desse mundo holístico, tá, gente? Então, você sabe que quando você começa a crescer, a tomar entendimento, você muda muito o seu pensar, né? O seu critério. E aí, bate o que a gente chama hoje de crenças limitantes, né? Porque você começa a achar uma coisa e um fala uma coisa, outro fala outra, né? Então, as pessoas me diziam que isso não era legal, que era proibido, que isso fazia mal e até mesmo que eram coisas de bruxaria, tá? Eu já ouvi isso aí o pessoal falando, onde a gente sabe que não tem nada a ver, tá? E o que aconteceu? O tempo foi passando, né? Eu cresci, comecei a trabalhar, vivi aquela peleja, passei a ter diversos problemas, tanto em casa quanto no trabalho, principalmente em casa, tá? Aquela vontade de ir para o trabalho para sair de casa. Aí estava no trabalho e tinha vontade de vir para casa e vice-versa. Ou seja, quando eu estava num lugar, não estava satisfeita. Quando eu estava no outro, também não estava satisfeita. Eu não sei se você aí, você passa por isso, né? Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, passam por essa situação e acaba que você tem um desânimo muito grande. Você não consegue saber o que realmente você quer. Você sabe que não é aquilo, mas você não sabe o que realmente você quer. Quando eu chegava em casa, tinha essa vontade de sair e quando eu estava fora, eu tinha vontade de ir para casa. Só que quando eu chegava em casa, gente, era brigas e brigas e brigas, às vezes brigas por coisas que não tem nada a ver, sabe? Brigas, exemplo, eu via uma panela na pia e eu já brigava. A colher assim, eu já brigava. Às vezes não tinha, eu deixava um biscoito, gente, um biscoito lá e eu já brigava porque alguém comeu o meu biscoito.
E, gente, não era briga boba não, tá? Era briga de falar pra caramba, né? Não sei se vocês passam por isso aí. Ou se já passou, ou conhece alguém que passa. Então, era aquela briga constante que, às vezes, do nada, né, surgia. Com isso, acabava desgastando o relacionamento. Tanto com meus filhos, quanto com meu marido, né? Que eu vivia naquele pé de guerra. Minha casa, só Jesus. Tu entrava, tu sentia aquela energia. Eu falava, gente, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada. Mas, enfim, resumindo isso tudo que eu tô falando pra vocês, não tinha harmonia dentro da minha casa. Não tinha, gente. Não tinha harmonia mesmo, tá? A minha vontade, na maioria das vezes, era sumir. Sem lugar, sem rumo, sem nada. Às vezes eu até falava, ai, que vontade de sumir, sabe? Então, isso aí, imagine, agora você imagine uma pessoa nesse estado. A pessoa, se ela não tiver em sã consciência, gente, ela surta. Ela surta porque ela cria problemas emocionais, né? Ela acaba ficando com problemas emocionais e ela, muitas das vezes, ela não consegue reconhecer e nem assumir que está com um problema, né? As pessoas, na maioria das vezes, elas não conseguem ter essa visão. É igual a pessoa que tem um vício. Ela pode até identificar que tem aquele vício, mas para ela é muito difícil ela sair daquele vício, ela largar, ela precisa de alguém para auxiliar. E o pior disso é quando não tem a pessoa para ajudar. Então, além de todo esse problema de briga, de desavença com a família, você imagina problemas físicos. Viviane, como assim problemas físicos? Exatamente. Eu acabava ficando com hematomas, sabe? Apareciam hematomas no meu corpo, né? Começava a se alastrar, eu tive que ir no médico. Eu falei, gente, eu peguei alguma coisa, não sei. Só que assim, era um sistema nervoso tão grande, gente, tão grande que vocês não têm noção. E aí eu ficava 1, 2 meses e sumia. Aí até que eu falei, não, tem que ir no médico. Aí falei com meu esposo e tal, fui pro médico. E o que acontecia? Ia lá, me dava medicamento, fazia exames, não constava nada. Graças a Deus que nos exames físicos não constavam, né? Mas e o meu mental? E o meu emocional? Entendeu? Nem toda doença, ela aparece no físico com exames. Então, assim, eu tava assim no meu limite, sabe? Eu tava no meu limite, por quê? Apareciam coisas físicas no meu corpo, quando eu fazia exame não dava em nada. Graças a Deus. Mas a minha vida estava um caos, briga. Imagine, você vai trabalhar. No seu trabalho nada fluía, por mais que você fizesse certo. Eu ia trabalhar, tinha vontade de vir para casa. Chegava em casa, vontade de ir para a rua, sumir, né? Briga com meus filhos são adolescentes, né? Na época eram menores, e você fica naquele caos, a sua mente, e você, no caso, com o seu par, né? Você fica assim, gente, aonde eu errei? Então, assim, parecia que em qualquer momento eu ia surtar, tá? Sem contar na situação financeira, gente. Eu passei muitos problemas financeiros. Eu estava afundada em dívida, mesmo ganhando um salário razoável. Salário esse que não é o salário que normalmente as pessoas ganham aí, tá? Eu trabalhava, ganhava bem. Então, o dinheiro não rendia. Não rendia. Gente, o salário batia, ia. E eu não sabia onde ia. Coisas quebravam do nada. Às vezes aparentava tudo bem e, pum, aparecia uma pia quebrada, uma parede rachando, alguma coisa quebrando. Gente, eu gastava dinheiro assim, eu não via onde ia o meu dinheiro. Aconteciam coisas que não eram para acontecer, tá? O dinheiro, assim, literalmente escoava pelas minhas mãos, né? E eu não percebia isso. E o que aconteceu, tá? Eu percebi que essa vida estava longe de ser a vida que eu queria. É como se tivesse me dado o start. Falei, cara, eu sou nova, né? Eu não quero essa vida pra mim, eu não aceito. E o que aconteceu? Um dia eu estava estudando para uma prova da faculdade e de uma matéria de terapias holísticas, né? E aí eu abordei esse tema, eu voltei a lembrar das terapias holísticas que eu já conhecia, que eu gostava na época, mas quando eu fui crescendo, devido a essas crenças, eu tomei um outro rumo, não fui para o rumo das terapias holísticas. E na faculdade eu abordei
né, o tema novamente. E aí, porra, me deu start. Falei, gente, já tentei de tudo. Já fiz de tudo. E eu vou abordar agora as terapias holísticas. Aí eu fui estudando, né? Eu me lembrei que eu já conhecia, né? Eu já tinha feito aplicação de reiki, de cristais. E aí eu já não tinha mais aquelas crenças limitantes. Eu era uma mulher vivida, casada, né? Então eu falei, nossa, é isso aí, vamos ver qual é. Apesar das atuais crenças limitantes, gente, o que eu fiz, tá? Eu comecei a entrar novamente no mundo da terapia holística. Isso me fez muito bem. Putz, eu lembro como se fosse hoje. Foi como se eu tivesse, assim, desvendado, estalei, sabe? Eu, pá, vou fazer. Vamos ver qual vai ser. Eu já tentei de tudo. Esse é o momento. E eu fui mesmo, de cabeça, voltei, né, meus olhos mais uma vez para as terapias holísticas, só que agora com bastante veemência, com bastante garra, vontade. Eu falei, eu não vou abrir mão da minha casa, da minha vida, meu relacionamento, minha família, e não é isso que eu quero para mim. Eu quero uma situação financeira boa, porque não é pecado você querer uma vida harmoniosa, uma vida estável, uma vida sem inveja, sem olho grande, não é pecado, tá? Muitas pessoas falam aí, ai, você não pode ficar desejando muito, não sei o quê. Não, gente, tira essa crença limitante, é mais uma crença limitante. São coisas que colocaram na sua cabeça, que você há muito tempo ouviu falar, ou você estudou, e você acabou trazendo aquilo ali para você. Isso se chama crença limitante, tá? É uma coisa que faz você acreditar naquilo e não é verdade. E acaba que isso faz com que você trave, que você pare de prosperar. Isso tem em várias situações, em relacionamento, em dinheiro, em família, em filhos, tá? Em várias situações. E aí o que aconteceu? Eu voltei a estudar, né, com mais força e foco para o que realmente eu precisava. E o que eu estava precisando? Poxa, eu estava precisando de dinheiro, eu estava precisando de harmonia, gente. A pior coisa é você não ter paz de espírito na sua vida, você fazer, você se desgasta, você fica, olha, te dá olheira, te dá rugas, você fica mais velho, mais cansativo, tudo para você não tem, fica assim, ó, procrastinando, você não tem vontade de levantar, você não tem vontade de fazer nada, de falar bom dia, boa noite, boa tarde, não tem vontade de fazer comida. Tem gente que não tem vontade nem de tomar banho. Sério, gente, tem gente que não tem vontade de tomar banho, de fazer nada, absolutamente nada. E aí, o que eu precisava? Eu precisava mudar tudo isso, esse cenário. E nesse cenário, eu achei o quê? O Feng Shui. Porque ele combinava, era ele que eu queria, era ele que ia abordar o que eu estava precisando naquele momento, tá? Então, o que eu fiz? Eu caí dentro do Feng Shui, porque eu senti que essa técnica iria mudar a minha vida e era aquilo que eu precisava naquele momento, tá? Então, eu fui estudando incansavelmente, gente. Aquilo ali se tornou uma prioridade para mim. Aquilo ali foi o ápice, se tornou a prioridade para mim. E aí, logo que eu tava no auge, eu percebi uma coisa. Eu percebi que seria difícil. Ah, Viviane, mas você não falou que achou a sua luz no fim do túnel? Vamos dizer assim. Então, gente, eu achei... Sim, na verdade eu pensei que eu tivesse achado. Por quê? Porque quando eu comecei a cair dentro dos estudos e fiz curso e fui para lugares para ver, para conhecer, para ouvir, para pegar mais conhecimento e comprar isso, compra aquilo e viaje, paga curso. Gente, o que eu identifiquei nisso, tá? O que eu identifiquei? Que todos eles eram genéricos. Aí eu... Estou encontrando uma pedra no meu caminho. Estou encontrando uma pedra no meu caminho. Por quê? Porque eu via que era genérico demais, né? E o que acontecia? Eles, independente de serem diferentes, eles falavam sobre diversas coisas e isso, em vez de te ajudar, porque você, olha só, pensa bem, você vai pegar uma informação aqui, outra ali, outra acolá, outra cá, e isso, em vez de te ajudar, acaba te atrapalhando. Eu falei, putz, porra, cheguei tão longe, não é possível.
Não é possível. E isso ali eu já estava mudando a minha mente, eu já estava fazendo, aplicando na minha vida. Só que é aquilo, né? Nem tudo é um mar de rosas. E aí eu identifiquei esse problema. Eu falei, não, mas eu não sou mulher de desistir no primeiro caminho, como você aí também não é, tá? Você não pode desistir, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nenhum. Né? Você tem que correr atrás do que você quer. Se você realmente quer isso, você quer a mudança, você quer a melhora, você vai correr atrás. E aí, depois eu identifiquei isso. Eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Não vou me atrapalhar. Naquele momento, confesso que eu fiquei frustrada. Fiquei, sim. Conforme eu via, né? Conforme eu via as informações jogadas, fazia um curso de uma coisa, falava uma coisa, aí fazia outro, falava outra. Eu falei, caraca, meu Deus. Teve uma hora que eu falei assim, gente, ferrou, vou ter que fazer uma outra graduação de arquitetura ou engenharia para poder, né, me formar aí, para ter mais conhecimento de Feng Shui. Só que os conhecimentos, como eu falei, eram contraditórios. Um falava uma coisa, outro falava outra. E aí, o que eu fiz, né? Eu passei a englobar os meus estudos de Feng Shui com os meus conhecimentos de outras terapias holísticas. E aí, dessa forma, eu criei um método próprio, um passo a passo muito mais simples de ser aplicado e compreendido. E aí, o que aconteceu? Peguei as informações, já tinha conhecimento, já tinha estudado, gasto, continuei estudando. O que eu fiz? Comecei a aplicar as técnicas agora completa, método criado, técnicas finalizadas, bora aplicar. Apliquei na minha própria casa, na minha própria vida, né? E aí eu comecei, vou te falar, eu comecei a sentir a mudança. Gente, é uma coisa assim surreal, tá? Foi rápido, né? Foi em questões aí de semanas, né? Claro que não é um milagre, mas a gente tem um método e aplicando ele de forma correta, certa, a gente consegue, e eu consegui. E aí o que eu vi? Como é que eu vi essa mudança? Como é que você viu essa mudança, Viviane? Né? O meu lar já não tinha as brigas, aquela energia pesada. Lembra que eu falei lá que eu senti uma energia pesada? Já não tinha, né? Eu já não sentia. A gente já tava rindo. Tinha época que a gente não sorria mais em casa. Não sorria, ninguém sorria. Falei, gente, que isso? E a gente começou a sorrir. Constantemente não tinha aquelas brigas. As brigas foram cessando, tá? Começou a diminuir e acabou que a gente não brigava mais, quando a gente discordava, era um diálogo, não era uma briga, gente, por incrível que pareça, tá? E uma coisa, além da briga, que tocou muito, sabe o que foi? As dívidas. Cara, esse foi o gatilho. Ali eu falei, tá aí. Gente, ali eu cheguei a meus 100% de aprovação pra mim mesmo. Sabe? Porque é aquilo, quando você tem um relacionamento, você tá anos, não é 5, não é 10. Quando você tá anos junto, você sabe aí que não é como você tivesse iniciando o seu relacionamento, né? E aí eu retrocedi positivamente. Parecia que eu estava naquele início maravilhoso, sabe? Quando você inicia seu relacionamento, tudo é alegria, tudo são flores, sai, se diverte, brinca, faz festa, conversa, vê filme junto. Tem uma conversa, tem um diálogo, tem um entendimento. E, como eu falei pra você, uma coisa que eu falei assim, poxa, cheguei aos meus 100%, foi nas finanças. Por quê? As minhas dívidas foram sendo quitadas. Tem noção que eu tinha dívidas de mais de 150 mil? 150 mil. Sim, eu tinha uma dívida de mais de 150 mil. E eu consegui quitar as dívidas, claro, as menorzinhas foram indo, e até eu consegui fazer uma quitação dessa dívida que era uma dívida enorme para mim. Eu tô até te falando, né? Eu tô falando aqui para você o valor assim, mas porque essa foi assim, o auge do meu estresse também e uma das situações bem complicadas, um momento que a gente passou com dívida.
E o que acontece? Eu passei exatamente a saber aonde meu dinheiro estava indo. O mesmo valor que eu recebia naquela época que eu estava passando o sufoco, e eu conseguia ver aonde estava indo o dinheiro. Então isso aí foi impactante na minha vida. Foi aí, claro, além da situação do relacionamento, porque antes eu não aplicava nada, gente. Eu tinha feito tudo, ia na igreja, e saía, e isso, e aquilo, e vou te falar, mas por quê? Eu tinha que mudar aqui também. E isso era uma coisa que ninguém chegou pra mim e falou não. A gente aprende na marra, entendeu? E quando eu consegui entender que eu precisaria passar por um processo de renovação, aí sim eu melhorei, tá? Aí eu consegui achar, na verdade, a cura, vamos dizer, a melhora. E tudo foi fluindo. Não vou te falar que foi hoje, apliquei hoje, amanhã eu já estava assim. Não, gente, não é. Né? Aí também não é assim, não é um estalo de dedos e é mágica. Que não é bruxaria, não é feitiçaria, não é mandinga, nada disso. Mas vamos lá, continuando. E aí eu tô contando isso tudo para você entender, né, que realmente teve um impacto. Eu consegui enxergar tudo isso. E mesmo enxergando isso, eu ainda ficava com dinheiro, tá? Sobrava dinheiro. E isso aí é maravilhoso. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Além de sobrar, né, o que acontece? Eu devia e tinha pessoas me devendo, claro, né? Só que essas pessoas que estavam me devendo, eu já não tinha mais expectativa nenhuma. O que aconteceu? Essas pessoas, elas começaram a entrar em contato comigo para me pagar, gente. Elas me deviam, ó, um tempão. E o que eu achei também, uma outra coisa que eu achei interessante, lembra que eu mencionei das minhas dores físicas? Eu não tive mais, não apareceu mais. Depois que eu comecei a aplicar, fazer toda essa mudança, assim, eu fiz toda a mudança mesmo, tá, gente? Desde fora da minha casa até o final, casa, tudo. Mas na altura do campeonato, gente, a minha vida já estava uma maravilha. Então, vou ser sincera pra você. As minhas dores físicas sumindo foi... O meu ápice de sentimento não foi tão intenso quanto a minha harmonia com a minha família, né? Na minha casa, com meu parceiro, com meus filhos. Não foi. Mas eu tenho que relatar o que aconteceu, tá? E assim, gente, a razão pelo qual estou dividindo isso com vocês hoje, tá? É a razão pelo qual isso mudou a minha vida. Gente, vocês têm noção? É sério, é sério. Quando você se relaciona com alguém, ou mesmo que você não tenha um relacionamento com a pessoa, tá? Ou você tem os seus filhos e você tem problemas com seus filhos, ou você tá toda endividada e você tem problemas, a pior coisa, gente, a pior coisa é você entrar em casa e você não se sentir em casa. Não tem outra coisa que eu não sei nem o que falar quando isso acontece, tá? Então, assim, isso mudou a minha vida e com certeza pode mudar a sua também. Talvez você esteja passando por algum problema no seu relacionamento, nas suas crises financeiras, né? Tá vivendo aí em desarmonia dentro da sua casa. E é por isso que eu quero compartilhar com você tudo que funcionou na minha vida, tudo que funcionou comigo, porque eu fui lá e eu fiz, eu botei em prática, porque também não adianta você ter o conhecimento e você não botar nada em prática, né? Para que você não pense que sua situação atual não tem saída, não pensa isso, porque assim, tem saída para tudo, só não tem para morte, gente. Só para morte que não tem, mas para tudo tem saída. Talvez hoje você esteja passando por uma crise no seu relacionamento, né? Você esteja vivendo aí em desarmonia, você esteja sendo alvo de olho grande, de inveja, de energias negativas, porque isso realmente, a energia é a base de tudo, né? Nós somos feitos de energia, a energia, ela tá, o nosso campo vibracional, ele tá ali, ó, recebendo, captando aqui, ó, essas paredes aqui, elas recebem, e quando a energia, ela tá muito densa, a energia, ela é uma energia ruim, elas ficam impregnadas na parede. E você não vê, eu não tô vendo, ó, eu não tô vendo a energia aqui, eu não tô vendo. Mas o meu corpo, ele sente. E você tem que entender
que isso tudo afeta aí, ó. Nesse momento você pode estar se desentendendo com seus filhos, né? Você pode não estar se entendendo com o seu parceiro, com a sua parceira. Você pode estar passando por situações financeiras muito complicadas que você tá sem alternativa. Você acha que tá sem alternativa, tá? Por que eu tô falando isso tudo? Porque isso aconteceu comigo, tá? E se aconteceu comigo e pode estar acontecendo com você, é porque você está agindo de forma errada como eu agi antes, né? Porque antes eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia, e eu também agi de forma errada, tá, gente? Eu agi de forma errada. Assim, ó, foram mais de 10 anos para eu entender isso. Você nesse momento pode achar que é normal viver assim, né? Com desarmonia, dívidas, saúde indo pro ralo abaixo. Tenho certeza que você já pensou, depois de um tempo, o casamento é assim mesmo, com os meus pais foram assim, comigo também vai ser, o dinheiro só dá pro básico mesmo, é assim, trocar o almoço pela janta. Gente, não existe isso, não existe. Se você pensar dessa forma, você mesmo vai estar dando um tiro no pé, você vai estar se sabotando, você vai estar se rebaixando. Agora, eu quero que você preste muita atenção. Vem comigo aqui, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Enquanto você continuar pensando assim, sua vida vai acabar entrando no looping e dificilmente você vai sair. Esse ciclo é terminal e leva a brigas, isso mesmo. Leva a brigas, destrói relacionamentos, acaba com sua vida financeira, com sua saúde. Você não vai ter, enfim, nada daquilo que você merece e que você tem que ter, você vai ter por causa disso. E aí, o que fazer a partir de hoje? O que você deve fazer? Primeiro, você deve entender que a sua mudança se baseia em 4 pilares, tá? Vamos lá. No primeiro deles, você vai observar a sua vida atual, né? E entender quais são os problemas que te cercam dentro disso tudo, do que você está passando, das coisas que você precisa mudar. No segundo pilar, você vai partir para um trabalho de preparação energética, a sua e a do seu lar. Então não é só a sua preparação, é a preparação energética de todo o ambiente e, claro, o seu também, tá? E aí você vai trabalhar com a intenção, você vai entender como trabalhar com a intenção, que é uma das ferramentas mais poderosas. Sem ela também, nenhum outro resto vai funcionar. A intenção é a base, o alicerce de tudo, tá? Dentro da nossa metodologia. E não só da metodologia nossa, mas de todas as metodologias de terapias holísticas, tá bom, gente? Então vamos lá. No terceiro pilar, com os problemas mapeados energeticamente, já tudo preparado, você deve partir para uma limpeza, tanto interior quanto exterior. Essa limpeza segue um passo a passo exato que vai fazer toda a diferença na forma como passará a se sentir dali por diante. Então, assim, você vai ter um passo a passo, um mapeamento, tudo bonitinho, para que você possa não ficar pulando etapas, porque se você pula uma etapa, você não vai ter o resultado que precisa ter, tá, gente? No quarto pilar, a aplicação das curas do Feng Shui após o mapeamento dos problemas fica muito mais fácil. As técnicas do Feng Shui fluirão exatamente como um rio, eliminando brigas, escassez e problemas de saúde, tá? E eu tenho certeza que com esse passo a passo que você está prestes a dar, mudará completamente a sua vida. Então, minhas energizadas, esse é o máximo que eu consigo te mostrar em uma aula apenas, tá? Se você quiser dar mais um passo, tá? Um passo além nessa jornada, eu tenho uma oferta agora para te fazer. A fórmula da abundância. É o passo a passo para te tirar disso e fazer a sua vida andar. Isso mesmo, mas Viviane, não entendi. Vamos lá. Dentro dessa mentoria, você vai encontrar o passo a passo exato, criado por mim, para que você também possa se blindar da negatividade e ter harmonia em seu relacionamento, prosperidade nas finanças e saúde em abundância. Isso mesmo. Esse passo a passo foi preparado milimetricamente para que você
consiga aprender a técnica com uma maior facilidade e não perder tempo com coisas inúteis. Você lembra que lá atrás eu falei que eu perdi muito tempo estudando, que eu não encontrava as informações, cada hora era uma coisa. E o que você vai aprender nesse módulo? O módulo 1 se chama Mapeando o Seu Lar. Olha só, gente, o que você vai encontrar dentro desse módulo. Nesse módulo, você aprenderá como olhar cada setor da casa e como o Feng Shui influencia aquele determinado setor atualmente. Isso será essencial para mapear os erros que você está cometendo aí na sua casa e como você vai poder corrigi-los, ou seja, você vai mapear cada ambiente da sua casa. No módulo 2, a gente vai falar sobre a energia do Qi. Como ela afeta o seu lar. Todo mundo sabe que a energia é um item muito importante na nossa vida, tá? É a base de tudo, é o nosso alicerce. Então, o que acontece? A gente vai estudar em um módulo inteirinho sobre energia Qi. Aqui você aprenderá tudo sobre energia Qi e Shakti e como elas afetam o espaço que convivemos. Imagine nesse momento determinados espaços da sua casa que podem ser setores profundos de energia Shakti, que é a energia ruim, gente, que pode estar levando aí você e sua família a terem problemas seríssimos. Esse módulo te ajudará a identificar e corrigir esses setores mais rápido possível. No módulo 3, a limpeza interior e exterior. Esse módulo servirá como a preparação ideal para a aplicação do Feng Shui na sua casa, pois aqui você poderá trabalhar a sua mente de forma correta com técnicas holísticas específicas capazes de realizar tanto o desapego interior como o exterior. A partir disso, você será capaz de desapegar emocionalmente de itens reais e apegos mentais que te travam nesse momento, deixando sua vida e lar com uma carga negativa e pesada. Então, show negatividade, show carga pesada, olho grande, inveja, tudo. Você vai aprender como lidar com tudo isso, tá bom? No nosso módulo 4, será explicado nos mínimos detalhes a utilização e as diversas aplicabilidades do baguá. Além disso, a sua utilização em áreas faltantes e áreas excedentes e a aplicação de cada guá. Então aí, você, minha energizada, que sempre está me perguntando como é que eu sei onde é cada guá, o que é um guá, como é que eu sei aplicar. Aqui você vai aprender tudo isso, tá? Após o aprendizado desse módulo, você será capaz de aplicar o baguá na planta da sua casa de maneira correta e enxergará o que está te travando na prosperidade e harmonia, ou até mesmo na saúde, e como corrigir isso, que é o mais importante. Além de aplicar, você vai saber como corrigir isso imediatamente, tá bom? No módulo 5, a gente vai falar aí sobre o Feng Shui curando sua vida. Olha que maravilha! Que módulo massa, gente! Esse módulo aí tá bom, para não falar outra coisa. Aqui eu mostrarei detalhadamente as principais curas que envolvem o Feng Shui e como aplicar cada uma delas na forma certa do ambiente. Isso será poderosíssimo. Você aprenderá a utilização de cristais, a correta utilização dos espelhos, onde, como utilizar, as fontes, os sinos dos ventos. Eu vou te ensinar as curas através de plantas, além de ativadores energéticos poderosíssimos, tá? Esse, ó, como eu falei, hein? Esse módulo aí, depois que você aprender tudo, mas lembre-se, é tudo um passo a passo, lembra lá? Então, e aí, Viviane, como é que vai ser essa aula aí? Como é que vai ser esse curso, essa mentoria? Vai ser 100% online. No curso online será possível pausar e ver o curso quando e onde quiser, a qualquer hora do seu dia, noite, não perdendo uma só aula. Então não se preocupe se você trabalha o dia inteiro ou se você trabalha a noite toda, você vai poder ver no dia de semana, final de semana e nos horários vagos, sem perder nadinha de nada. Este benefício é maravilhoso para você que vive sem tempo, né? Ou aí com a sua rotina diária bem apertadinha. Então não tem problema, a gente vai conseguir aí estar juntinho nessa caminhada, tá bom? E aí, quando você terá acesso, será liberado um módulo por semana. Dessa forma, o seu conteúdo não vai ficar acumulado aí para você depois ver e acabar desistindo de ver, né?
Não pode. Chegou até aqui, temos que ir até o final. E aí você não vai ficar perdido sem saber o que fazer também, tá? Isso trará mais eficiência para o seu aprendizado, dando o tempo correto para absorver cada conteúdo. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. E aí você deve estar se perguntando assim, você deve estar pensando, né? Você está achando que eu não vou te dar bônus, que aqui não tem bônus. Ah, então você está enganado. Se você pensou isso não, mas você não pensou isso não. Aqui tem bônus sim. Você irá ganhar um curso completo de aromoterapia. Olha que maravilha! Porque nós utilizamos também os óleos essenciais, o poder dos óleos essenciais da aromoterapia dentro do Feng Shui, e isso vai ser muito importante você ter esse conhecimento. E você irá entender que os óleos essenciais servem para muito mais coisa do que apenas aromatizar o ambiente. Então, eles possuem uma propriedade maravilhosa, poderosíssima, e eles são muito, muito eficazes e eficientes. Eles atuam no nível físico, no nível mental, espiritual. Você vai aprender ali, ó, vários óleos essenciais, vai ter tudo direitinho explicando, tá? Vai ter acesso aí a uma ferramenta poderosíssima. Tem noção disso? Um curso de aromaterapia junto com o Feng Shui. Olha que maravilha! E assim, você terá acesso a essa ferramenta poderosa para aumentar o campo energético vibracional que irá alinhar suas frequências de energia. E também não é só isso, não, gente. Não é só isso. Tá pensando que é só esse bônus? De bônus, eu vou te dar a aplicação do baguá na sua planta baixa. O que é isso, Viviane? Então vamos lá. Se você quiser, não precisará fazer a aplicação do baguá na sua planta baixa, pois eu pessoalmente irei mapear a energia da sua casa. Exatamente. Eu mesma vou lá, vou pegar a sua planta baixa e eu vou fazer um mapeamento. Eu pessoalmente vou mapear a energia da sua casa. Esse bônus agilizará todo o processo de cura no seu lar e dessa forma você poderá aplicar o quanto antes as suas curas. Então você não vai precisar esperar aprender para depois executar. E, claro, muita atenção agora no que eu vou falar para vocês, gente. Vamos lá, muita atenção, tá? Consultoria particular online. O que é isso, Viviane? Vamos entender. Vem cá comigo, presta atenção. Para quem ficou comigo até agora, presta atenção, aumenta o somzinho aí. Para quem ficou comigo até agora e adquirir o acesso à mentoria até meia-noite, 00, até meia-noite, hoje, tá? Meia-noite de hoje, gente, é importante, meia-noite de hoje, tá? Eu pessoalmente irei fazer todas as indicações individuais para a sua casa, indicando as curas, aplicando o baguá e tudo mais que for necessário. Eu vou fazer todas essas aplicações, as curas, tudo que for necessário para ativar todos os setores do seu lar. Além de ter todo o curso com passo a passo, você poderá agilizar o processo de blindar da negatividade e dar um choque imediato de harmonia e prosperidade na sua casa. Então, nossa, gente, presta atenção nisso. Vocês entenderam? Até meia-noite. Vocês vão ter o curso, mas eu vou fazer a aplicação, eu vou fazer a planta baixa, eu vou dar as curas até meia-noite, hein, gente? E aí, você deve estar se perguntando quanto eu vou pagar para ter acesso à fórmula da abundância, né? Então, vamos lá que a gente vai conversar sobre isso agora. Na verdade, se eu fosse precificar isso, colocar preço em tudo, tá? No Fórmula da Abundância, todos os bônus e todo o curso, a mentoria, tá? De forma justa, o preço ficaria realmente altíssimo e seria inviável. Não ficaria em um preço, assim, acessível, particularmente, assim, para todos, né? Mas não é isso que eu vou fazer. Então, antes de eu te passar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Na verdade, uma não. Algumas perguntas, tá? Me responde aqui quanto valeria conseguir se blindar da negatividade, viver em um relacionamento harmonioso, no qual você vai se sentir amada de verdade, igual os primeiros dias, lá no relacionamento, né? Quando você estava começando lá e estava tudo fluindo, você se sentia amada, você amava. E ter prosperidade financeira, money, né? Uma prosperidade, o dinheiro reinando, não faltando, o dinheiro vindo de lugares que você nem imaginava. Quanto valeria isso? Me diz, quanto valeria? Valeria alguma coisa? Você acha que valeria? Quanto valeria você acordar bem disposta e ter a energia positiva da sua casa, do seu ambiente, você viver em um lugar que esbanja tranquilidade, paz? Isso valeria alguma coisa para você? Quanto valeria isso para você? Né? Você consegue mensurar? Você consegue dar valor a isso? Então, valeria muito, não é? Se hoje você passa por algum problema, você vai entender muito bem o que eu estou falando. E na maioria das vezes, né, com a experiência que eu tenho das pessoas que já me chegaram, já me falaram, me mandam mensagem, e-mails, direct, você vai entender o que eu estou falando agora. É uma coisa que não tem preço, não é? Pois é. Eu também concordo com você. Só que a realidade vai ser outra, E a realidade que eu trago para você é uma realidade palpável, é uma realidade que você pode alcançar, você pode pegar. A realidade é que atualmente a minha consultoria individual, presta atenção, está precificada em R$3.000. 3.000 é a minha consultoria, tá? E se eu ainda for levar em consideração tudo que eu já investi, já estudei, sabe aquilo tudo que eu comentei lá atrás, eu comentei, eu contei, eu compartilhei com você para você poder entender nesse ponto aqui o que eu falei. Se eu fosse colocar preço em tudo que eu investi, tudo que eu fiz, tá? Tudo que eu já investi de estudos e tudo que eu vou entregar para vocês aqui no Fórmula da Abundância, mais os bônus, eu poderia muito bem por baixo, com total coerência, te falar que cobraria mais ou menos aí de 5.000 para cima, tá? Posso te falar isso com precisão, porque só a consultoria é 3.000. Só a minha consultoria é 3.000. Se eu for falar do curso, das outras coisas, do que vai ter no curso, das outras técnicas e tudo, 5.000, tá? Mais do que isso, mas eu não irei cobrar os 5.000, fica calma, gente. Não irei cobrar os 5.000. Volto a falar, para e analisa. Se imagine agora você chegando na sua casa, do teu trabalho, você não tendo aquela energia negativa, aquela sensação de quando você abre a porta, você passa lá na sua mente assim, putz, cheguei em casa, vai começar a perturbação. Ou então você chega em casa, o seu marido, a sua esposa, né, no caso, o seu par aí, ele vai chegar do trabalho e já vai começar brigando. Ou então cheguei e já vou ter discussão com meus filhos, principalmente quem tem filho adolescente, sabe que o que eu tô falando não é mentira, né? Hoje em dia tá complicado, né? A gente ter essa questão de relacionamento. O meu dinheiro, eu preciso pagar uma conta semana que vem, o meu cartão que não tá, eu não tenho dinheiro para pagar meu cartão e eu preciso, ou então eu tô com uma dívida muito grande, eu tenho uma cirurgia para fazer. Fecha os seus olhos e imagine você não vivendo mais assim, com esse sentimento de escassez, com essa tristeza, essa angústia. Só mentaliza isso. Não seria maravilhoso? Isso pode se tornar realidade. Basta você querer, tá? Então, o valor todo, se eu fosse cobrar isso, seria mais de 5.000, sim. Na verdade, como eu falei, eu não vou cobrar isso. Não vou cobrar nem a metade disso, que seria os 2.500. Eu não vou cobrar, tá? O valor para ter acesso ao Fórmula da Abundância, agora presta atenção, não é o curso, é a mudança.
tá? Essa mudança que você vai encontrar aqui dentro do Fórmula da Abundância e mais todos os bônus será de apenas 12 vezes de R$ 99,50. 12 vezes, vou repetir, 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. É R$ 3,31 por dia, menos do que R$ 5 para harmonizar a sua casa, acabar com as intrigas, o seu relacionamento voltar a prosperar, a sua vida financeira sair do buraco, né? Ou sair da escassez e você ter uma saúde plena, uma saúde inabalável. E aí, como é que você vai pagar? Viviane, como é que eu pago isso? Como é que eu pago isso? Loucura! A questão é a seguinte, você pode pagar no cartão de crédito, em até 12 vezes, ou você pode pagar no boleto e no Pix à vista. Isso mesmo, gente. Não é maravilhoso? É maravilhoso, gente. E garantia? Sim, temos garantia, temos sim. Caso você entenda que o método não é para você e que não quer o acesso a essas mudanças, você poderá enviar um e-mail. Presta atenção, você vai enviar um e-mail, tá, pra gente em até 30 dias. 30 dias. E sem briga, eu devolverei todo o seu dinheiro aí investido, tá? Mais do que garantia, presta atenção, mais do que garantia, agora eu vou tirar o peso das suas costas. Presta atenção aqui, presta atenção muito bem. Eu vou tirar o peso dos seus ombros aí, das suas costas e dizendo a verdade, com o que eu vou falar agora, você só não vai mudar se não quiser. Porque é o seguinte, vamos lá. Deixa eu falar. Você só não vai mudar se não quiser. Porque é o seguinte, se você estudar todos os módulos, fizer o resumo e tudo que você entendeu, aplicar o método durante 90 dias e não ver nenhuma mudança no seu relacionamento, prosperidade ou saúde, eu vou sentar com você durante 1 hora, tá? Presta atenção, vou sentar com você durante 1 hora para traçarmos um plano específico aí para o seu caso. E você vai pôr em prática o plano pelos próximos 90 dias. Presta atenção, a gente vai sentar, você vai ter que fazer todo o processo, todo o curso, tudo direitinho. Se 90 dias você não vê nenhum resultado, a gente vai agendar, vai marcar um horário, vamos ter uma reunião de 1 hora. E aí você vai pôr em prática esse plano, tá? Que a gente vai traçar nos próximos 90 dias, 3 meses, ok? E se mesmo assim você não tiver melhora, se você falar, ah, não melhorei, não adiantou nada, não mudou nada, em nenhuma, presta atenção, em nenhuma das áreas da sua vida, eu devolverei todo o seu valor investido mais R$500 do meu bolso, certo? Agora você tem 3 escolhas. Prestou atenção no que eu falei? Agora você tem 3 escolhas. Vamos lá. Uma delas é ignorar tudo que eu te falei até aqui sobre a blindagem da negatividade, a harmonia no relacionamento e na sua casa, prosperidade financeira na sua vida e na sua família. Desconsidera tudo, tchau, benção, cada um segue seu rumo e beijos. A segunda escolha, tá? A segunda escolha seria tentar aprender por aí com informações incompletas e aleatórias e muitas vezes desencontradas. Lembra da minha história? Por isso que eu contei para vocês entenderem e prestarem atenção. Informações um pouquinho de cada um, que não leva a lugar nenhum, tá? Sem um passo a passo. Isso com certeza te levaria à desistência, porque você vai ficar batendo ali e você não vai achar um caminho. Então, assim, esse seria a segunda opção que você teria. E a sua terceira opção seria deixar que eu te pegue pela mão, ó. Vem, te pego pela mão para trilhar esse caminho que eu trilhei, mas sem esses obstáculos e atingindo as mesmas transformações que eu atingi.
se blindando da negatividade, tendo uma vida harmoniosa, uma casa harmoniosa e uma casa positiva, tendo aí prosperidade financeira, uma vida próspera, com amor, com dinheiro, com alegrias. Então, assim, eu te dou a minha mão, te estendo e te puxo agora, tá? Essa seria a sua terceira opção. Agora eu deixo essa escolha para você. Agora, se você fizer essa terceira opção, só é com você. Acesse o link que está no chat e preenche os seus dados certinho, com atenção. E vem comigo que eu te espero do outro lado. Vem fazer parte da nossa turma. Eu quero ver você aqui comigo. E hoje eu vou ficando por aqui. A gente vai conversando, vai se falando. Continua me acompanhando lá no Instagram. É um enorme prazer ter ficado aqui essa noite com vocês até agora. Eu te espero lá dentro do nosso curso. Beijo!